Boa tarde, pessoal. Meu nome é Liz, sou professora de redação, de língua portuguesa e de literatura brasileira. Essa é a nossa segunda aula sobre redação e o tema dela é características da dissertação, já que a dissertação, ou modelo dissertativo, é o tipo textual exigido em todos os concursos que tem produção textual, que tem a redação. Tudo bem? E aí a gente vai falar um pouco sobre a redação dos concursos. Antigamente, tinha a dificuldade de não ter um tema, de não ter um tipo de tema definido, da indefinição do tipo de tema, e de também não ter um tipo textual definido. Então, a maioria das vezes o tema era livre, quando não, até tinha um tema, mas não tinha tipo textual, ou seja, imagine vários alunos escrevendo sobre o mesmo tema, mas uma narração, outra uma descrição, outra uma poesia, outra uma dissertação, então a correção fica muito complicada. Para se padronizar, o que se fez? Foi colocado, o tema como problemas com cara de debate, de discussões, de problemas que vêm acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e o tipo textual previamente definido foi a dissertação argumentativa, que nos últimos anos tomou conta de todos os concursos, sejam públicos, militares ou vestibulares, ok? E as dimensões, O tempo que a gente tem para escrever a redação é cerca de 1 hora. Lembre, escrever a redação não é começar a escrever direto. No rascunho é necessário fazer um planejamento de texto. Vai ser uma das nossas aulas, falar sobre planejamento de texto vai ser parte das nossas aulas, porém é necessário que vocês já saibam. Escrever é planejar primeiro, porque se você for escrever direto, pensar na forma e no conteúdo ao mesmo tempo, vai dar problema, tudo bem? E aí, o espaço, é claro, isso varia de prova para prova, de concurso para concurso. Geralmente de 7, 10 linhas no mínimo, a 25 a 30 no máximo, tudo bem? Geralmente não passa disso, para ser corrigida, Uma dica, os temas em geral, não quer dizer que são sempre assim, são bilaterais, permitem mais de um ponto de vista, concordo e discordo com o tema, são temas frequentemente concretos, tá bom? Ou seja, não são temas abstratos, filosóficos em geral. Claro que vestibulares de universidades particulares e da UERJ divergem disso um pouco, porque às vezes trazem temas mais abstratos, mais filosóficos, de discussões mais profundas, ok? Em sintonia direta com a atualidade, ou seja, são temas factuais, temas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo. Quanto à fuga ao tema, a fuga total ela é muito rara, são casos muito raros aqueles que recebem nota 0 por fuga total do tema, porque você tem que fugir assim, absurdamente, o tema tem que ser seca e você faz lei seca, ou o oposto, que é algo completamente diferente, certo? Fuga parcial ou tangenciamento, você tem uma perda de pontos aí, mas nada absurdo. O essencial é que, já que a gente está aí disputando uma vaga, como se fosse uma selva, é que a gente não perca nenhum pontinho ali, principalmente na redação, tentar ao máximo gabaritar a redação, para que a gente possa, angariando pontos, angariando, a gente chegue numa quantidade legal de pontos, até podendo se dar ao luxo de errar alguma coisinha nas provas objetivas, tá bom? A nossa dica é: a interpretação adequada do tema é basicamente a única coisa que vai livrar vocês da fuga do tema, ou seja, ler os textos de apoio, criar um núcleo para a frase do tema. Esse aqui é o núcleo, essa aqui é a parte mais importante. Deixa eu ler os textos, deixa eu ler o tema de novo, deixa eu conceituar o tema, para que vocês não fujam da interpretação do tema, daquilo que o tema quer que vocês escrevam, tá bom? E aí os critérios de correção. É claro, cada banca tem os seus nomes, mas no geral é a mesma coisa que é cobrado, tá bom? O tema, o tipo textual, a coerência, a coesão, modalidade escrita que tem a ver com a norma padrão e a proposta de intervenção só no Enem. E aí, isso tudo você tem que se adequar. É claro que há correções, como por exemplo na prova da UERJ, que eu chamo de correções holísticas, que olham muito mais para o todo da sua redação, para o corpo todo, como está escrito, será que está bem articulado, está tudo muito legal. Então, não vai avaliar assim por cada competênciazinha como o Enem que avalia, O caso também dos concursos militares e públicos, que avaliam muito mais o todo, como a sua redação foi escrita e como foi articulada, como está a coesão, etc, do que avaliar
cada partezinha assim, como o Enem, 200, 200, 200, 200, tá ok? E aí, as famosas competências e habilidades que o Enem exige na redação. Pesos e nomes diferentes em cada banca. Lê sempre o edital com antecedência. Seja para saber quantas linhas você pode botar no máximo, no mínimo, para saber os nomes das competências, se tem, se não tem, o que você tem que escrever, que modelo que é. Eu já estou adiantando para vocês que todos os concursos hoje têm um modelo dissertativo, né? Mas, no geral, leiam o edital para saber tudo antes, para ir já tranquilos para a prova, tá? E aí os tipos de texto que existem, né? Tem a descrição, tem a narração, tem a carta argumentativa e tem a dissertação. A UERJ, há uns anos atrás, bastantes anos atrás, colocava no edital que poderia ser uma carta argumentativa ou uma dissertação. Inclusive, cobrava nas provas que você poderia escrever em carta argumentativa ou em dissertação, que você poderia ser uma escolha sua. Já hoje, isso não é mais assim. As provas já escolheram como preferência a dissertação argumentativa, tudo bem? Então, é sobre o modelo dissertativo que nós vamos falar. O modelo dissertativo expositivo, uma dissertação expositiva, é um panorama imparcial de ideias e informações, né? Exemplos são matérias de jornais e livros didáticos, não tem opinião, só falam ali, expondo, por isso expositivo, as informações, as ideias. E o modelo argumentativo, dissertativo argumentativo, que é o que cai na nossa prova, ele tem uma defesa, ou seja, a gente argumenta um ponto de vista. Esse ponto de vista a gente vai chamar de tese ou de opinião, tá bom? Um exemplo são as colunas de jornais. E aí o ponto de vista, pessoal, ou tese ou opinião. Em tese, preconceitos são aceitos, mas tem difícil sustentação. Como é que você vai argumentar um preconceito, né? Ou uma coisa absurda. Não precisa adivinhar o que a banca pensa. A avaliação é a do potencial de convencimento. Quanto você consegue persuadir, convencer o seu corretor, o seu leitor. Buscar pontos de vista diferenciados, originais. Isso é muito, 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 muito importante para a prova da UERJ, já que ela faz muita questão disso. Opinião deve ser nítida, seja extrema ou intermediária, tá bom? Cuidado, ponto de vista intermediário, que não é radical, né? Tô ali no intermediário. É diferente de ausência de ponto de vista, que é ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Não pode, concordo com A e B. Não, concordo com A ou B. A sua opinião deve ser uma só. Por mais que você faça contra-argumentação dizendo que aquela opinião ali é tal, parece boa, mas você vai ter que dizer que uma é ruim e a sua é boa, tá bom? E aí, dica, qualquer posicionamento é válido desde que bem fundamentado. A fundamentação é a mesma coisa que a argumentação. Objetividade, as análises da redação, tanto dos textos quanto o que você vai escrever, precisam ser objetivas, mesmo nos temas abstratos, científicas, sem uso de argumentos religiosos, racionais, sem tom emotivo, universais, sem uso de experiências pessoais próprias e ponderadas, sem radicalismos, tudo bem? Coisas que a gente não pode usar na redação, nunca, sempre, jamais, coisas radicais desse tipo. Eu sempre falo, relativize, é melhor ponderar um pouco, para que você não pareça o dono da verdade, que só o que você está falando é uma realidade, é uma verdade, é o certo. A linguagem, já falamos que ela tem que ser impessoal, lembrando que imparcialidade, que é o ficar em cima do muro, né? Eu não sou parcial. Eu concordo com tudo, não tem um lado, tem que ter, tá? Na redação tem que ter um lado, tem que ter uma opinião, tem que ter um ponto de vista. É diferente de impessoalidade. A impessoalidade nada mais é do que a gente escrever na terceira pessoa do singular, lembrando que nós já conversamos que isso dá cara de fato à nossa opinião, tá bom? E aí aqui, ó, o objetivo é evitar redundâncias, aumentar a credibilidade, dar aquela carinha de que a nossa opinião é um fato, já que está impessoal, escrita de maneira impessoal. Padrão culto com simplicidade e clareza, sem traços de oralidade. Oralidade é a mesma coisa que fala. Gírias, desde que o mundo é mundo, não pode. Contrações, pra, né, não pode. Esse né, principalmente, marcas de interlocução, não pode. Não, a gente não está conversando com ninguém, não é uma carta, nenhum bate-papo, nenhuma mensagem, nenhuma conversa. Ali é só um texto formal para o teu corretor ler, te dar a nota e você passa lá no seu concurso que você tanto deseja. Internetês, linguagem da internet, nem pensar. Vocabulário impressivo, coisa, impreciso,
Vocabulário impreciso, coisa, alguém, nada disso. Abreviatura, períodos longos ou curtos demais. Professora, não posso abreviar? Você pode usar abreviações, principalmente muito conhecidas. Se forem abreviações muito conhecidas, OMS, vamos lá, OMS, ONG, coisas muito conhecidas, você pode deixar sem explicar. Se for algo pouco conhecido, você coloca entre parênteses a explicação. Organização Mundial da Saúde, tá? Só um exemplo. OMS você não precisa exemplificar porque é algo muito conhecido no mundo. E aí, períodos longos ou curtos demais, não precisa escrever de mais nem de menos. Precisa escrever tópicos frasais, que são períodos medianos, em que você não escreve de mais, também não escreve de menos, mas que faça sentido, que as frases façam sentido. Lembrando que período é até onde a gente bota um ponto, tá? Seja esse ponto continuativo ou final do parágrafo ou do texto. Aquilo ali é um período. Escreveu, botou um ponto, é um período. E aí a estrutura de 4 a 5 parágrafos. Por que eu falo de 4 a 5 parágrafos? Porque vai ter prova que vai exigir que você escreva 3 parágrafos de desenvolvimento. Se a prova não exigir, a minha dica é escreva 2. Porque quanto mais parágrafo de desenvolvimento, mais parágrafo de argumentação, mais argumento você tem que ter. Só vai parecer que você está enchendo linguiça ou repetindo, falando a mesma coisa, tá ok? E aí, 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, se for possível, 3 se for necessário e 1 de conclusão, tá bom? As qualidades que a sua redação precisa ter, elementares. Elementares não podem faltar, tem que ter. Coesão, que é a ligação entre as partes. Coerência, que é sentido entre as partes. Concisão, ser necessário, escrever o necessário, não precisa escrever demais, isso é ser conciso. Clareza, ser nítido, né? Não ser ambíguo. E correção quanto à norma padrão, né? Norma culta, não cometer desvios gramaticais. Já as qualidades diferenciadas são profundidade, né? O que é profundidade? Aprofundar o seu argumento ser bom. Aí ali está escrito boas premissas ou evidências. Premissas vêm do raciocínio dedutivo e evidências vêm do raciocínio indutivo. A gente também vai estudar sobre eles, tá bom? Quando a gente falar de argumentação. Senso crítico, uma visão diferenciada, isso principalmente para o UERJ vale muito. Criatividade para o UERJ também vale demais. Linguagem ou conteúdo com autoria, um conteúdo que não seja previsível, um conteúdo que seja inédito, exclusivamente seu, tá? E criatividade na linguagem é usar figuras de linguagem, coisas que você escreva que pareça que você conhece os mecanismos da sua língua, tudo bem? E aí, isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, né, assistir as outras aulas também, para que a gente possa fazer para que a gente possa ter esse conhecimento de forma linear, tudo bem? E até aqui eu agradeço a atenção de todos, beijos, até a próxima.